Agora, nós vamos resolver uma equação onde tem parênteses envolvidos. O que nós sabemos das expressões numéricas? Que nós primeiro resolvemos o que está dentro do parêntese. Mas observe uma coisa aqui. Olha só. Eu sei quanto que é esse número? Ainda não. Se eu somar esse número com 2, o resultado dele multiplicado por 3 tem que ser igual a 12. Mas eu não sei ainda quem é esse número. Então eu ainda não posso resolver dessa forma. Eu não posso somar x mais 2. Eu não tenho, tá? Isso é uma coisa que é muito importante. Eu não posso. Isso é proibido. De jeito nenhum na minha vida eu posso somar um x, uma letra, com um número. Eu não posso fazer isso. Eu não posso somar essas duas coisas. Por quê? Porque eu ainda não sei quem é esse número. Então eu primeiro preciso utilizar uma outra forma de descobrir quem é esse número. Para isso, nós vamos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. A propriedade distributiva da multiplicação é o seguinte. Quando não tem nada aqui, ó, lembra, quando não tem nada é sempre multiplicação. Eu vou pegar esse termo e eu vou multiplicar esse número que está fora por cada um dos números que está dentro do parênteses. Quando eu multiplicar 3 vezes x, isso vai ser nada mais nada menos do que 3x. Certo? O x aparecendo 3 vezes. 3x. E vou multiplicar o 3 por 2. 3 vezes 2, que é 6. E esse resultado tem que ser igual a 12. Aí agora eu resolvo normalmente. Esse 6 que está somando passa subtraindo. 3x é igual a 12 menos 6. 3x é igual a 6. E o x aqui agora está multiplicando esse 3. Então, esse 3 vai passar para lá dividindo. Operação inversa. 6 dividido por 3, x é igual a 2. Então, não esquece. Operação contrária da soma é a subtração. Operação contrária da multiplicação é a divisão. E a operação contrária da potenciação é a radiciação. Isso é muito importante. Preciso sempre lembrar quem são as operações inversas. Operação inversa é o quê? É o que uma faz, a outra desfaz. Então, se eu somo 2 e depois subtraio 2, uma coisa desfez a outra. Então, elas são operações inversas. Aí aqui, por que isso aqui funciona? Vamos ver, olha só. Se eu colocar no lugar do x, o valor que eu encontrei, que é 2, olha isso. Se eu resolver agora primeiro o meu parêntese, 2 mais 2 é quanto? É 4. Isso aqui, se não tem nada, é sempre multiplicação. E aí, 3 vezes 4 é igual a 12. Ótimo, achei meu resultado. Agora, observe uma coisa. Se eu fizer nessa expressão numérica, primeiro as multiplicações, 3 vezes 2 é 6, mais 3 vezes 2, que também é 6, o resultado disso também é 12. E é por isso que o que eu fiz aqui funciona. Isso aqui é a propriedade distributiva da multiplicação. Eu estou distribuindo esse número para 2 termos que estão dentro do parêntese. Então, quando eu tenho uma multiplicação por números que estão dentro de um parêntese, tanto faz eu primeiro resolver o parêntese ou eu primeiro multiplicar esse número por cada um dos termos do parêntese. No final das contas, o resultado que eu tenho é o mesmo. Portanto, aqui eu não podia juntar x com 2, porque eu não sabia quem era o x. Mas eu poderia resolver usando essa outra propriedade. Ó. Por quê? Porque no final das contas, o resultado é o mesmo. A propriedade distributiva me garante isso. Então eu posso, sempre que eu tiver um número multiplicando por 2 termos dentro do parêntese, e um deles for uma letra, por exemplo, e eu não souber quem é, eu posso sempre utilizar a propriedade distributiva. Então eu multiplico
3 vezes x primeiro, que vai dar 3x. Depois eu faço 3 vezes mais 2, que é mais 6. E o resultado igual a 12. E aí, a partir daqui, resolvo a equação normalmente. O 6 que está somando passa subtraindo. 12 menos 6 é 6. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. 6 dividido por 3, que é 2. Entendido, pessoal? Então, não esquece desse detalhe. Então, esta é a propriedade distributiva e ela é muito importante para a gente. Aqui, um outro exemplo de equação envolvendo parênteses, ok? E aqui uma equação maior. Então, eu vou resolver ela passo a passo. Primeira coisa, eu vou resolver aqui o parêntese. Só que como eu não posso juntar k com 3, não posso fazer k menos 3, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva. Lembrando que aqui o k é a mesma coisa que o x, a mesma coisa que o y, a mesma coisa que o n, que o a, que o b, que o c, qualquer letra. Então, qualquer letra que representa o quê? Representa um número que eu ainda não sei quem é e que eu vou descobrir resolvendo a igualdade. Vou primeiro multiplicar aqui, vou fazer a distributiva. Os alunos gostam de chamar isso aqui de chuveirinho. Por quê? Porque é como se estivesse caindo a aguinha, ó, na cabecinha dos numerozinhos que estão dentro do parêntese, tá? Mas isso aqui é o quê? É a propriedade distributiva. Então, eu vou distribuir o 2 para o k e para o menos 3. 2 vezes k vai ser o quê? 2k. E 2 vezes menos 3, positivo com negativo vai dar negativo. 2 vezes 3, 6. Então, cuida as regras de sinais aqui nas equações. E o restante eu só copiei igual. Agora eu vou juntar. Tudo que for letra eu vou deixar de um lado, tudo que for número eu vou passar para o outro lado. Outro lado do quê? Da igualdade. Ó, o sinal de igual aqui é o principal. Então, só troca a operação se passar para o outro lado da equação. Então, observa. O 2k eu vou só copiar igual. Esse outro 2k também só vou copiar igual. Sinal sempre o que está na frente do número. Mais 2k. E esse 3k aqui vai passar para cá o quê? Se ele está subtraindo, ele vai passar somando. Então, ele vai passar mais 3k. Ok? Operação inversa, sinal é o que está na frente. Menos 3k, vem para cá, mais 3k. Do outro lado, o 10 se manteve no seu lugar, então aqui fica o 10. E o menos 6 que está aqui vai passar para lá, mais 6. Então, menos 6 passou mais 6. E aí, agora eu junto. 2k mais 2k é 4k. 4k mais 3k, 7k. E desse lado, 10 mais 6, que é 16. O 7 que está multiplicando vai passar dividindo. E eu vou ficar com k igual a 16 dividido por 7. E aí agora, isso aqui não dá uma divisão exata. Eu não tenho como dividir 16 por 7 e encontrar um número inteiro. Então, o que eu faço? Ou eu deixo como fração e digo que o k é igual a 16 sétimos, ou eu divido o 16 por 7 e encontro o seu resultado como decimal. Então, eu vou dividir 16 por 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro de 16? 2 vezes. 2 vezes 7 vai ser 14. Vão sobrar 2 unidades. 2 não dá para dividir por 7. Então, acabou o que eu tinha para fazer no universo dos inteiros. Vou botar uma vírgula para entrar nos decimais. E agora eu acrescento um zero para continuar minha divisão. 20 dividido por 7 cabem 2 vezes. 2 vezes 7 é 14, vai sobrar 6. Acrescento um zero e continuo dividindo. Isso vai caber 8 vezes. 7 vezes 8, 56. E aí vai sobrar 4. Menos 4 aqui, vou ter que botar um zero. 40 dividido por 7 vai caber 5. 5 vezes 7, 35. E ainda vai sobrar 5. Gente, essa conta ainda continuaria. Eu costumo cobrar nas avaliações o quê? 2 casas decimais.
Por que eu só cobro 2 casas decimais, mas dividi até a terceira casa decimal? Porque se eu quero arredondar esse número para que ele fique com 2 casas após a vírgula, eu preciso saber quem é este terceiro número para saber se eu vou arredondar para cima ou se eu vou arredondar para baixo. Como nós sabemos sobre os arredondamentos, a 2,285 ele é mais próximo de 2,290 ou de 2,280. Via de regra, sempre que o último número for 5 ou mais, ele arredonda para cima. Se aqui fosse 2,284, eu arredondaria para baixo. Então, a partir daqui, a partir do 5, eu sempre arredondo para cima. Então, 2,285 vai ser mais próximo de 2,290 do que de 2,280. Eu estou zerando a terceira casa decimal, por quê? Porque eu quero ficar só com 2 casas decimais, então eu quero desaparecer com essa casa. Se eu quero desaparecer com essa terceira casa, eu preciso que o último número seja 0, tá? E aí, quem são os números que são próximos de 2,285, mas que terminam em 0? São esses dois, 2,280 e 2,290, ok? Então, nesse caso, como ele termina em 5, eu vou arredondar para 2,290. Mas como eu só quero 2 casas após a vírgula, então eu posso dizer que esse K ele é aproximadamente 2,29. Então, esse vai ser o meu resultado final. Esse é o símbolo de aproximadamente. Uma das formas de representá-lo, ok? 2 tiozinhos aqui no lugar do igual. Então, eu posso deixar como K igual a 16 sétimos, e esse é um resultado exato. Ou eu posso deixar como decimal, como aproximadamente 2,29. Dúvida, pessoal? Espero que não, tá? Então, vou passar para o último caso de equações que nós vamos estudar hoje. Então, o último caso que nós vamos ver aqui é sobre as equações que envolvem frações. Então, agora eu tenho equações que envolvem frações. Como que eu posso resolver isso? Pessoal, não existe uma forma única de se resolver essas frações. Eu vou explicar uma forma, mas vocês podem resolver várias, tá? Então, assim, existem... eu posso isolar as letras primeiro e depois resolver as frações separadamente, usando o método que eu quiser, como por exemplo o método borboleta, tá? Eu posso multiplicar toda a equação por 3 e depois multiplicar toda a equação por 4 para encontrar esse resultado. Ou eu posso fazer como eu vou fazer. E eu vou fazer desse jeito porque eu acho que nós aprendermos a fazer pelo MMC é uma forma mais completa. Nós vamos poder fazer isso para vários tipos de equações. Nós vamos utilizar isso em muitos momentos. Então, eu acho interessante resolver pelo MMC nessas situações, porque ela é uma forma mais geral da gente resolver qualquer tipo de equação que encontrarmos com frações. Mas eu tenho muitas outras formas de resolver, tá bom? Bom, para resolver com o MMC, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? É ver que os números que não estão representados como fração, eu vou colocar um 1 embaixo. Por que eu vou colocar esse 1 embaixo? Porque todos esses números aqui, todo número inteiro, ele é também um número racional. Ou seja, um número que eu posso representar como a divisão de 2 números inteiros, a razão de 2 números inteiros. No caso, 6 dividido por 1 é a mesma coisa que 6. Então, eu sempre posso representar o meu 6 como sendo 6 dividido por 1. Então, sempre que eu tiver um número inteiro, eu posso colocar ele como se ele estivesse dividido por 1. Por quê? Porque isso não altera o seu valor. Mas isso é útil para que eu possa tratá-lo como uma fração. E os outros números aqui são fracionários. A segunda coisa que eu vou fazer agora é o MMC entre os meus denominadores. Nesse caso, 1 não precisa contar. Então, eu vou fazer só o MMC entre 3 e 4. Se eu não souber o MMC de 3 e 4... e tiver dúvidas de como que eu vou resolver o MMC de 3 e 4, eu vou revisar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por números primos aqui. No caso, eu opto por sempre começar pelos menores números primos, para não perder a minha ordem.
Não é necessário? Não, não é necessário. Mas eu prefiro fazer assim por uma questão de organização, para não me perder. Então, números primos são aqueles que só dividem por eles mesmos e por 1. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, assim por diante. Vou começar tentando dividir pelo menor primo possível, que é o 2. Então, divido por 2. O 3 não é par, então não divide por 2. Então, eu só copio igual. 4 dividido por 2 cabe 2 vezes. Posso continuar dividindo por 2, porque eu ainda tenho um número que é divisível por 2. O 3 eu copio igual. 2 dividido por 2 vai dar 1. E por último, eu divido por 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Então, o MMC entre 3 e 4 é 12. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse 12 como denominador das minhas duas frações. A fração que vai ficar do lado esquerdo da igualdade e a fração que vai ficar do lado direito da igualdade. E agora o que eu faço? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima para cada um dos meus termos. Então, 12 dividido por 1 vai ser 12 e 12 vezes 5 vai ser 60. Ok? Então, olha isso. Encontrei o MMC. E agora, eu divido esse MMC, esse valor que vai ser o meu novo denominador das duas frações, por cada um dos denominadores que eu tinha em cima. E o resultado desta divisão eu vou multiplicar pelo número que está em cima, no numerador, ok? E aí esse vai ser o resultado que eu vou colocar aqui no meu numerador. Então, 12 dividido por 1 é 12, 12 vezes 5 é 60. Vou fazer a mesma coisa para o outro número. 12 dividido por 3. Então, este denominador dividido por este. 12 dividido por 3 será 4. E 4 vezes 2x, 4 vezes 2 será 8x. Vou fazer a mesma coisa para o outro 12 que está do outro lado da igualdade. Vou dividir pelo de baixo. E o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 4 é 3. E 3 vezes x é simplesmente 3x. Por último, vou fazer a mesma coisa aqui. 12 dividido por 1 é 12. E 12 vezes 6 é 72. 12 vezes 6 é 72. Então, o resultado desta divisão eu multipliquei pelo numerador, pelo número de cima. E esse resultado eu coloquei neste numerador aqui. E aí agora eu posso simplesmente eliminar a parte de baixo. Eu elimino os denominadores. Por quê? Se esse número está dividido por 12 e esse número também está dividido por 12, então eu já balanceei aqui os meus numeradores e esse número já não é necessário, tá? Porque se eu estou dividindo por 12 dos dois lados da equação, é como se eu não estivesse fazendo nada na minha equação, tá? Então eu posso só eliminar agora esses dois denominadores e fico somente com a equação de cima. Então, agora eu fico com a equação 60 mais 8x igual a 3x mais 72. Agora eu resolvo como estou resolvendo todas as minhas equações. Vou deixar as minhas letras de um lado, vou passar os meus números para o outro lado. Então, esse 3x vai passar para lá o quê? Subtraindo, certo? Vai passar para lá subtraindo. Então, aqui eu vou ficar com 8x menos 3x. Desse lado, eu mantenho o 72 positivo. E aqui agora eu não preciso botar esse mais, ó, porque eu sei que ele é positivo. Então, não necessariamente precisa do sinal, porque agora o número que estava na frente dele foi para o outro lado. E este 60 vai vir para cá subtraindo. Não tinha sinal na frente dele, então ele era positivo. Lembra que o sinal é sempre o que está na frente do número. Então, 60 vem para cá, menos 60. Logo, 8x menos 3x vai ser 5x. E 72 menos 60 vai ser
12. Por fim, o meu 5 que está multiplicando passa dividindo, de forma que eu vou ter que x é igual a 12 dividido por 5. Eu posso deixar isso como fração, 12 quintos, ou posso resolver o decimal, 12 dividido por 5. 12 dividido por 5 cabe 2 vezes, 2 vezes 5 é 10, vai sobrar 2. Não tenho mais número para baixar, então acabou o meu número inteiro. Vou para o meu decimal. Coloco a vírgula, acrescento um zero. 20 dividido por 5 cabem 4 vezes. 4 vezes 5 é exatamente 20, então aqui sobrou zero. E logo o meu x pode ser igual a 2,4. Então, se eu deixar como fração, 12 quintos. Se eu deixar como decimal, 2,4. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido bastante sobre equações e estudem bastante e até a próxima. Beijos!